Boa noite. No relato de hoje, vamos contar a história de André Barbosa, que nos enviou seu relato por e-mail. Faça como Andréia e mande seu relato pra gente. Agora feche os olhos, ouça a minha voz e deixe as palavras penetrarem na sua mente, criando arrepios que percorrem todo o seu corpo. Boa noite. Me chamo André Barbosa. Tenho 32 anos e sou natural de Simões Filho, Bahia. Hoje vou contar a história que aconteceu com a minha família. E tudo começou com meu pai em 1999. Renan Barbosa, meu pai, sempre foi um homem muito corajoso. Sempre teve o sonho de ser policial federal. Ele estudava muito para realizar esse sonho e amava a sua profissão de vigilante. Amava tanto que se especializou, fez um curso de segurança de carro forte. Ele conseguiu emprego em uma transportadora de valores. Ainda não ia sair no carro forte. Tinha que passar um tempo de experiência na base. Era assim que eles chamavam. Ele estava muito feliz com esta nova etapa de sua vida. Meu pai saía muito cedo para o trabalho. Ele saía às 4:30 da manhã, pois assim conseguia chegar cedo e tomar café. Após 3 meses no novo emprego, um certo dia, no caminho para o trabalho, seu carro quebrou. Ele ligou para o meu tio, que na época tinha um reboque. Ele buscou meu pai, deixou ele no trabalho e depois foi levar o carro para a oficina de um amigo. Meu pai falou com um colega de trabalho o que tinha acontecido. Então ele disse que daria carona ao meu pai enquanto o carro dele estivesse na oficina. No outro dia de trabalho, o amigo do meu pai passou na minha casa para buscá-lo. Meu pai viu que o caminho que ele pegava até o trabalho era diferente do que ele conhecia. Até aí tudo bem. Mas eles passaram por um cemitério. E meu pai disse que ouviu uma voz chamando por ele, dizendo: Renan, volte aqui. Preciso falar com você. Ele perguntou ao amigo dele se ele também tinha ouvido aquilo. Ele disse que não, e perguntou o que era. Então meu pai falou: alguém me chamando, dizendo que queria falar comigo. No dia seguinte, era a folga do meu pai, pois ele trabalhava dia sim e dia não. Ele contou tudo para minha mãe, o que tinha acontecido, o que ele tinha ouvido. Minha mãe, por ser religiosa, disse para ele se benzer quando isso acontecesse. Mas ele disse que era pura besteira e que ia deixar isso para lá. No outro dia, meu pai foi trabalhar de novo com um amigo. E quando chegou na altura do cemitério, meu pai ouviu a mesma coisa. Renan, volte aqui. Então ele mais uma vez perguntou ao amigo se ele havia escutado algo. Então ele disse: Renan, você está trabalhando demais. Na manhã seguinte, era a folga do meu pai. Nós estávamos tomando café, quando ele falou para minha mãe que tinha acontecido de novo. Minha mãe tornou a repetir o mesmo de antes. Foi quando meu pai, com raiva, falou: amanhã eu vou passar por lá de novo e quero ver se isso vai acontecer. Eu peço ao Rogério para parar o carro e eu vou ver que diabo é isso. Seja lá o que for, ou para com a brincadeira ou eu vou meter bala. Minha mãe implorou para que ele não fizesse nada. E quando recebesse o carro na oficina, nunca mais passasse por lá, que fosse pelo caminho de sempre. Então ele disse que sim, que eu voltaria a pegar o caminho antigo. Naquele mesmo dia, já no final da tarde, ligaram da oficina para dizer que o carro do meu pai estava pronto. Ele ficou muito feliz e disse à minha mãe que ia buscar o carro e quando voltasse,
nós iríamos jantar fora. Então ele saiu. Quando ele voltou, estava muito feliz e satisfeito. Nós saímos para jantar como ele havia prometido. Só que chegamos muito tarde e, por consequência disso, no dia seguinte, meu pai acordou atrasado para o trabalho. Ele quebrou a promessa que fez à minha mãe e ele foi pelo caminho do cemitério para chegar mais rápido. Ao passar por lá, ele ouviu a mesma coisa chamando por ele. Renan, preciso falar com você. Volte aqui. Ele só não parou porque tinha que chegar a tempo no trabalho. Naquela noite, voltando do trabalho, por volta das 10 horas, ele voltou pela estrada do cemitério. E mais uma vez, ele ouviu aquilo chamar por ele. Renan, volte aqui. Preciso falar com você. Então ele chegou em casa e parecia um louco, dizendo que ia acabar com isso de uma vez por todas. Ele contou tudo o que tinha acontecido à minha mãe e disse que só tinha ido buscar a arma e que voltaria no cemitério e encher um engraçadinho de bala. Ele disse: é hoje que esse infeliz para de ficar me chamando. Tá achando que eu sou palhaço? Minha mãe procurava saber o que tinha acontecido lá no cemitério. Perguntou milhares de vezes o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, pois ela tinha medo de que ele tivesse cometido uma loucura e ter realmente atirado em alguém. Mas foi inútil. Ele não disse uma palavra. Ele se sentou na cadeira na varanda e minha mãe me pediu para ir correndo na cozinha pegar um copo de água com açúcar para meu pai. Mas quando voltei da cozinha, minha mãe estava ajoelhada no chão, chorando e segurando sua mão. Meu pai estava morto. Não sabemos o que causou sua morte. Minha mãe a princípio pensou ter sido infarto devido a algum susto que ele tomou no cemitério ou algo assim. Mas o resultado da autópsia não deu absolutamente nada. O médico disse à minha mãe que foi uma das mortes mais estranhas que ele tinha visto, pois ele era extremamente saudável. Era como se sua alma tivesse sido roubada do seu corpo. Meu pai, quando nos deixou, tinha apenas 33 anos. Ele foi enterrado em outro cemitério. Minha mãe não queria que ele ficasse naquele cemitério maldito que havia tirado a vida dele. Minha mãe ficou mal por muito tempo. Ela sonhava sempre com ele. Mas depois ela começou a sonhar com coisas estranhas. Ela dizia sonhar com umas sombras esquisitas, com imagens de santos e anjos chorando. E foi assim por meses, até que tudo foi voltando ao normal. Bom, não exatamente normal. Nós estávamos sem o meu pai, e foi muito difícil para uma mulher de apenas 26 anos criar uma filha de 8 anos sozinha. Então, na medida do possível, seguimos nossas vidas. Exatos 7 anos após a morte do meu pai, eu estava conversando com a minha mãe. Ela disse que queria muito visitar o túmulo dele, como ela fazia todos os anos, mas estava sem coragem. Depois do almoço, ela então decidiu dormir um pouco. Quando acordou, me disse que sonhou com meu pai, pedindo para ela ir até o cemitério onde tudo tinha acontecido. E eu falei para ela não ir, mas ela disse que precisava, porque ele disse a ela que lá ela encontraria a resposta para tudo o que tinha acontecido com ele. Eu disse que iria com ela. Foi então que ela me olhou e ela tinha olhos pretos, um sorriso diabólico e me disse: Menina chata, sua mãe tem que ir sozinha.
Hoje é a vez dela. Logo, logo será sua. Mas a voz não era da minha mãe. Era uma voz grossa, distorcida. Aquilo não era minha mãe. Era como se alguma coisa tivesse possuído o corpo dela. Em seguida, minha mãe disse: "Minha filha, fique aqui. Eu volto logo." Com a sua voz normal. Seja lá o que fosse aquilo, já havia saído da minha mãe. Eu fiquei sem saber o que fazer. Então minha mãe foi ao cemitério. Ela voltou mais ou menos na mesma hora que meu pai voltou de lá. Ela se trancou no quarto. Eu bati na porta para falar com ela e ela disse que queria ficar sozinha. Por volta de 3 horas da manhã, eu acordei e minha mãe estava em pé, parada na porta do meu quarto, olhando para mim. Eu não conseguia ver direito, estava muito escuro. Eu perguntei: "Mãe, é você?" Sim e não. Respondeu minha mãe, com aquela voz estranha de novo. Eu estava apavorada, mas não conseguia me mexer. Eu estava completamente lúcida, mas o meu corpo estava completamente paralisado. Foi então que ela disse: Seu pai mandou lembranças para você. Hoje é a vez da sua mãe. Você será a próxima a visitar minha casa. Você não conseguirá se salvar. Eu só me lembro de gritar e depois apaguei. Na manhã seguinte, acordei completamente assustada e achando que tudo não passava de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Então eu fui no quarto da minha mãe e ela não estava. Foi quando, rodando pela casa atrás dela, vi a porta da varanda aberta. Então fui até lá. Eu encontrei minha mãe sentada na mesma cadeira onde meu pai morreu. E ela também estava morta. O semblante dela era exatamente o mesmo do meu pai. O que aconteceu com meu pai também tinha acontecido com minha mãe. Até o resultado do legista era igual. A minha mãe estava completamente saudável. E ela morreu exatamente do mesmo jeito que meu pai. Foi quando eu liguei para uma tia minha, que vivia em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu vim morar com ela. Depois da morte da minha mãe, nunca mais voltei a ser mais filho. E nem tenho interesse de voltar. Aquela coisa que tirou o meu pai e minha mãe de mim, disse que eu seria a próxima. Não vou perder minha vida para aquele cemitério maldito. Durante muito tempo, sonhei com meus pais me chamando para ir até aquele cemitério. Hoje em dia, isso acontece muito claramente. Já tem bastante tempo desde que sonhei da última vez com isso. O último sonho que tive foi do rosto da minha mãe, estranho como naquele dia, dizendo que eu seria a próxima e que não iria me salvar. E eu fico pensando, meu pai quando morreu tinha 33 anos. A minha mãe a mesma coisa. 33 anos. Eu tenho 32. E se acontecer comigo, aconteceu com os meus pais. Se eu for realmente a próxima, eu só tenho mais um ano de vida. Boa noite. E esse foi o relato de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Então, macabros, até o próximo relato.